Boa tarde, pessoal, ou boa noite para aqueles que preferem assim. Estamos começando mais um Eu, Você e a Bíblia, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 3 de 2 Pedro e vamos encerrar então essa segunda carta do apóstolo Pedro. Quero dar minhas boas-vindas a todos vocês. Vou marcar aqui o texto de hoje para a gente. 2 Pedro 2. Não, 2 Pedro 3. Agora sim. 2 Pedro capítulo 3, ok? Vamos fixar aqui. É isso aí. Muito bem. Fala, Serginho. Ei, cara, hoje você foi o primeiro a entrar, hein? Beleza, meu brother? Sônia Churco, olá, tudo bem com você? Quem mais está aí? Oi, Simone, que legal que você tem estado sempre aqui com a gente, hein, Simone? Muito bom. Olá, Ana Kelly, beijo para você e para as meninas. Olá, Antônia, Luziara. Ô, Luziara, tava com saudade de você. Tudo bem aí? Tudo bem com o Edinho? Tudo bem com a Luísa? Olá, Domingas. Tudo bem? Olá, Eloá, bem-vinda. Ilse, Saulo, bem-vindos. Fala, Sérgio, beleza? Ei, provei o vinho ontem, hein, Sérgio? Realmente maravilhoso, muito bom. Olá, Arnaldo, tudo bem? Maristela tá com você aí, se tiver, manda beijo pra ela. Olá, Brígida, bem-vinda. Olá, Noêmia, muito bom. Olha só, nós estamos chegando no final de 2 Pedro, hein? Esse foi rápido, né? Os capítulos, eles tratam do mesmo assunto, então não dá para ficar dividindo muito. Ah, que bom, Simone, que tem sido legal para você. Tem sido muito bacana ter você aqui com a gente também. Olá, Ruth, bem-vinda. Oi, Regina, aí a turma lá de João Pessoa chegando. Olá, Regina, olá. Oi, Brenda, como você está? Tudo bem? Como você está passando hoje? Fala, Andresa, olá. Oi, Ariane, bem-vinda também. Olá, Norma, bem-vinda. Puxa, que legal ter vocês aqui com a gente. Esse é um tempo muito especial. Oi, Valéria. É muito bom poder a cada final de dia me encontrar com vocês aqui. Muito gostoso. Louvado seja Deus, Brenda. Eu falei, avanço de cura sobre a vida da Brenda, Senhor. Em nome de Jesus, mais da tua cura. 100% de cura sobre ela, em nome de Jesus. Ei, Ariane, a família toda tá aí. Legal, é verdade. Já viu o Serginho? O Serginho Neto foi o primeiro a entrar hoje, hein? Todos juntos aí, muito bom. Vamos esperar mais um minutinho, ok? Olá, Noêmia, bem-vinda. Fala, Guilherme. Legal, cara, apareceu. Você precisa aparecer mais, hein, Guilherme? Você aparece de vez em quando só, cara. É muito gostoso quando você está aqui com a gente. Oi, Maristela, já mandei um beijo para você através do Arnaldo, mas já que você entrou aí, beijão para você também. E aí, como foi o dia de vocês? Eu espero que tenha sido um dia muito cheio da presença de Deus. Você tenha percebido a sua presença, a sua misericórdia, a sua graça para com a vida de cada um de nós. Sim, eu vi, Brenda. Eu vi. Muito bom. Joia, Maristela. Bom saber que o Arnaldo transmite os meus recados para você. Ok. Ok, vamos lá.
Vamos lá. Meu dia hoje ainda vai terminar só à noite. Ainda tenho reunião à noite com a liderança nacional da Mocidade para Cristo. Dia cheio, mas foi muito bom. Essa manhã eu estive trabalhando com o seminário, passando as notas dos meus alunos, fechando o semestre. À tarde trabalhei um pouco no material de um curso que eu estou dando da Escola de Jesus, Autoridade para Curar. E depois eu tive uma reunião de umas 2 horas com um grupo de pastores aqui do nosso presbitério, uma reunião de oração e depois de compartilhar. Foi um tempo muito gostoso, muito bom também. Orem muito pelos pastores, ok? Realmente a gente precisa de muita oração. E agora estamos juntos aqui, mas logo mais à noite ainda tenho essa reunião da liderança nacional da MPC. Dia cheio, dia intenso, mas dia cheio da presença e da força do Senhor com a gente. Isso é maravilhoso, vale a pena. Vamos ver o que a Domingas está nos dizendo aqui. Acabei de orar por uma colega de trabalho. Dor forte de cabeça. Que bom, Domingas. Em nome de Jesus, que o poder de cura se manifeste sobre a vida dela. Olá, Fabiana. Tudo bem? Legal, você está aí. É a Fabiana mesmo que está aí ou é alguém que está com o WhatsApp da Fabiana? Olá, Ellen. Ellen? Muito bom. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu, eu quero te louvar pela sua misericórdia, sua graça, Senhor, que estão estendidas para conosco, ó Deus, motivadas pela realidade do teu amor. Obrigado porque o Senhor lida conosco a partir da tua fidelidade, mediante a tua santidade e mediante a sua aliança. Muito obrigado, Jesus, pela vida que o Senhor transfere a nós através da presença do teu Espírito habitando em nós pelo poder do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, porque independentemente das circunstâncias, das situações, nós sabemos a verdade que nos foi revelada mediante a tua palavra e sabemos, ó Deus, que o Senhor está trabalhando, promovendo a redenção de todo o nosso universo. E em breve nós vamos experimentar a realidade de um novo céu, de uma nova terra, onde a maldade, onde o pecado, onde a injustiça não vai mais prevalecer, onde nós não teremos mais uma luta contínua, Senhor, contra qualquer uma dessas realidades que atuam ainda, tentando conquistar a nossa mente, tentando conquistar o nosso coração. Até que esse dia chegue, Senhor, nós queremos andar na tua presença, nós queremos ser instrumentos da tua cura, da tua libertação, da tua salvação, ó Deus, para o mundo que está ao nosso redor. Agora, Pai, nós oramos em nome sobre a humanidade, venha sobre esse momento de dor, esse momento de tristeza, esse momento de angústia, em nome de Jesus, que o poder do Senhor seja adensado sobre a nossa nação, trazendo cura, trazendo libertação. Senhor, traz quebrantamento, traz arrependimento ao coração das pessoas, ó Senhor. Às vezes nós nos prendemos tanto à questão do vírus, da doença, mas nós nos esquecemos, ó Deus, que isso é consequência de uma realidade que está por detrás de tudo isso, que é muito maior, que é a realidade da rebelião humana contra o Senhor, ó Pai. Tudo aquilo que nós experimentamos na nossa vida hoje, que não está de conformidade com o teu plano original, é consequência, Senhor, daquilo que o Senhor avisou que nós iríamos usufruir, iríamos experimentar se rompêssemos com o teu governo de amor, Senhor. Quando nossos pais se rebelaram contra o Senhor, tu dissestes que a terra era maldita por causa do ser humano, Senhor. Então, ó Deus, nós não atribuímos a ti a culpa por nada disso que está acontecendo. Ao contrário, o Senhor está sempre nos alertando e nos avisando concernente, Senhor, aos caminhos que nós seguimos, contrários ao caminho de vida que o Senhor nos oferece, que sempre vai trazer para a gente caos como consequência, Senhor. Deus, a humanidade se arvora ao longo da história em rebelião, em arrogância, em rebeldia contra o Senhor, achando que tem a solução para suas vidas, a parte de ti, ó Senhor.
Mas o Senhor misericordiosamente tem retido a tua mão, Senhor, no lugar de trazer um juízo eminente que ponha um ponto final em toda essa manifestação de arrogância contra o Senhor. O Senhor, na sua eterna misericórdia e paciência, tem o Senhor aguardado pela consciência do coração das pessoas frente às situações que vivemos, que nos conduza ao arrependimento, Senhor, para que vidas possam ser transformadas, alcançadas, trazidas da morte para a vida através de Jesus, o Senhor. Em nome dele nós oramos, ó Deus, que o Senhor esteja perdoando a nossa nação, perdoando essa geração, tendo misericórdia de nós, apesar das nossas escolhas rebeladas contra o Senhor e das consequências justas que deveriam advir sobre nós por causa dela. Lembra-te da tua misericórdia, tem compaixão, Senhor Deus, de nós, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Espírito Santo, nós pedimos também que o Senhor fale conosco agora, uma vez mais através da tua palavra, nos instruindo, intensificando o fogo do Senhor no nosso coração, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau, ok. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do Marcelo agora diante do Senhor, esse dono da fábrica que o Arnaldo representa. Eu peço em nome de Jesus especificamente por ele. Eu sei que tem muitas outras pessoas também contraídas com esse vírus. Nós rogamos por cada uma delas, pedimos que o poder desse vírus seja destruído, mas colocamos agora de forma especial a vida do Marcelo, que o poder de cura do Senhor se manifeste nele, que isso seja uma ocasião para ele reconhecer a tua soberania e a tua bondade amorosa para com ele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, Viviane. Bem-vinda. Bem-vinda, Nando. Pessoal do Mentes também, Oswaldo, bem-vindo. Ei, David, que legal que você pôde estar hoje aqui com a gente. Olá, Thaís Rister. Ei, Thaís, eu tava com saudade de você, hein? Faz tempo que eu não vejo você aqui. Eu sei que vocês assistem quando não estão aqui, né? Mas só que eu não vejo vocês. Vocês me veem, mas eu não os vejo, então eu fico com saudade, ok? Olá, amor. A Suzy tá aí também, entrou. Oi, Ana Maura, que legal que você está aqui, muito bom. Ok, vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, último capítulo da carta de Pedro. Essa segunda carta de Pedro é uma carta pequenininha, né? É um bilhete, na verdade, de Pedro, apenas 3 capítulos. Mas são 3 capítulos que tratam de assuntos bastante profundos para a gente. No capítulo 1, Pedro mostra para a gente que nós, uma vez que recebemos o Evangelho, nós já recebemos tudo que nós precisamos para, embora ainda vivamos aqui como peregrinos e estrangeiros, experimentemos as realidades do reino de Deus em nós e manifestemos essas realidades do reino de Deus em nós. Foi depositado em nós, diz o apóstolo Pedro, tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, através do poder de Deus que está presente em nós, e assim nós podemos participar então da própria natureza de Deus. Pedro não está dizendo que nós nos tornamos... nós tenhamos a mesma natureza que Deus, mas que nós participamos da natureza dele, porque nós somos criados para isso, desde o plano original de Deus, desde a nossa criação, Deus nos fez para usufruir da presença dele em nós, e a nossa presença estar nele, e Pedro diz que isso começa a acontecer na nossa vida quando o Evangelho vem e nos alcança e nos encontra. Aí no capítulo 2, então, Pedro... ele vai apresentar para a gente o fato de que uma vez que nós estamos andando, temos essa presença e esse poder de Deus habitando em nós, mas nós estamos andando ainda nessa presente era má, influenciada pelas realidades da rebelião. Haverão entre nós pessoas que se levantam falando no nome de Deus, usando muitas e muitas vezes as escrituras, mas trazendo um ensino, na verdade, distorcido a respeito de quem Deus é e a respeito do propósito dele, do plano dele para a gente. E o apóstolo Pedro quer deixar claro no capítulo 2 de que não existe qualquer outra alternativa, qualquer outro caminho para a redenção que não seja aquele que foi nos oferecido por Deus através de Cristo Jesus,
todos aqueles que se mantêm rebelados contra esse caminho que Deus nos oferece de retorno, esse caminho de salvação que nos é dado em Cristo Jesus, eles permanecem debaixo de um estado de destruição, que vai crescendo e que vai nos conduzir num estado de condenação, que vai crescendo numa contínua demonstração de destruição e que vai culminar então num grande dia de juízo. E Pedro diz pra gente que a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas que estão muitas e muitas vezes assumindo um perfil de cristãos, falando que são cristãos, mas que distorcem a realidade do Evangelho ou que querem agregar à realidade do Evangelho outras ideologias para dar fundamento à vida da gente, sem ser o Evangelho do Reino. O apóstolo Pedro diz que essas pessoas, na verdade, no fundo, a única coisa que elas querem é satisfazer os seus próprios interesses, os seus próprios desejos, e embora elas tenham experimentado a realidade do poder do Reino de Deus manifesto na vida delas ou entre elas, eles nunca se converteram de verdade, eles nunca foram transformados verdadeiramente. E ele mostra pra gente que, embora a gente possa dizer que Jesus é Senhor da nossa vida, aquilo que realmente governa a nossa vida é aquilo que nos domina. Nós somos escravos daquilo que nos domina. Então, se Jesus é Senhor da nossa vida, Ele precisa dominar a nossa vida. Se nós falamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas nós somos dominados por qualquer outra realidade que não a realidade de Jesus, se nós buscamos submissão a qualquer outro aspecto, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele relacional, fora da pessoa de Jesus, então, na verdade, nós não experimentamos o poder redentor do Evangelho na vida da gente. Nesse capítulo 2, Pedro quer garantir pra gente, ele quer deixar claro pra gente que Deus não vai deixar impune, ok? Aqueles que rejeitam o caminho da redenção que Deus lhes oferece em Cristo Jesus. É importante a gente entender que quando Pedro diz isso, ele não está fazendo uma ameaça de Deus contra a gente, ok? É muito importante a gente entender isso. Veja, a condenação ou a destruição que pessoas experimentam por terem rejeitado Jesus não é uma vingança de Deus contra essas pessoas. Não é que Deus esteja dizendo assim para eles: vocês não quiseram o meu filho, vocês não quiseram a salvação que eu ofereci para vocês no meu filho, agora vocês vão ver só, eu vou lançar vocês no inferno. Não é isso que está acontecendo, ok? Você precisa se lembrar que Deus criou um mundo bom e perfeito e Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança para que nós vivêssemos em submissão ao seu governo amoroso, conectados a Ele, dentro dessa realidade desse mundo bom e perfeito. E nós nos rebelamos contra o governo amoroso de Deus, e quando isso aconteceu, Deus disse que se a gente fizesse isso, se esse fosse o nosso caminho, se essa fosse a nossa escolha, então nós traríamos a morte como uma realidade para a nossa vida e como uma realidade para toda a criação de Deus. E é isso que acontece quando nós, representados pelos nossos pais Adão e Eva, nós tomamos a decisão de nos rebelarmos contra o governo amoroso de Deus. Então, essa decisão que a Bíblia chama de pecado, ok? Que é essa escolha por uma vida de independência de Deus, trouxe a morte para nós, nos lançou na destruição, nos lançou na condenação, nos colocou na condição de vivermos uma vida caótica, que é aquilo que a gente vê ao nosso redor, em toda a sociedade, em todo o nosso mundo, ok? Então, essa é a nossa consequência. Jesus é enviado por Deus para nos tirar dessa realidade. Por isso Deus diz que se nós rejeitamos a Jesus, então nós vamos ser condenados, ou seja, nós vamos ser condenados porque nós estamos nessa condição de condenação, entende? Não é porque Deus vai nos mandar, é porque nós já estamos nela. Jesus veio para nos tirar dela. Se nós rejeitamos aquilo que nos é oferecido para nos tirar de uma situação, então nós permanecemos nessa situação. Você consegue entender? A gente pode usar, eu posso usar aqui uma ilustração que eu já usei em algum sermão meu, e mais de uma vez eu acho, que tem uma historiazinha a respeito de um lugar que é onde rompeu uma represa e tinha uma vila e a água veio e começou a encher e começou a haver uma grande inundação. Então os bombeiros foram para aquele lugar e começaram a tirar as pessoas, mas tinha um cidadão ali
que ele dizia que ele acreditava que Deus iria salvar a vida dele, e os bombeiros disseram, então venham com a gente para que você não morra afogado. Ele diz, não, Deus vai me salvar. A água começou a subir, ele subiu em cima da mesa, então passou lá um barco e disse para ele, ei, venha, pule no barco, nós vamos tirar você daqui. Ele diz, não, Deus vai me salvar, eu creio nele. A água continuou subindo, ele subiu no telhado, os bombeiros mandaram um helicóptero, jogaram uma escada para ele de corda, disseram, ei, suba para que a gente possa te salvar. Ele diz, não, eu confio em Deus, Deus vai me salvar. E aí ele morreu afogado, e quando ele morre afogado, ele chega na presença de Deus. E veja, isso é uma história, tá, gente? É uma fábula, mas ela tem um princípio que eu quero aplicar aqui pra gente. Ele chega na presença de Deus e aí então ele reclama com Deus, dizendo assim, ei Deus, eu confio no Senhor, eu disse para eles que o Senhor iria me salvar e o Senhor me deixou morrer afogado. Então Deus vira-se para ele e diz assim, então, mas eu mandei os bombeiros para te tirar de lá, você não quis sair. Depois eu mandei os bombeiros com barco para você sair da sua casa, você não quis. Depois eu mandei os bombeiros com helicóptero para te tirar de lá, você não quis. Entende? Deus mandou Jesus para nos tirar dessa situação de caos que nós vivemos, de rebelião que nós vivemos. Quando nós rejeitamos Jesus, nós permanecemos numa vida de rebelião, nós permanecemos dentro da realidade do caos, nós vamos morrer afogados. Então, muitas pessoas hoje em dia, elas acham que elas vão encontrar a solução para os problemas do nosso mundo em ideologias. Não vão, ideologias não vão nos salvar. Algumas pessoas acham que vão encontrar a solução dos problemas do nosso mundo na política. Não vai. Não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro, se é de centrão, não vai. A política não vai salvar você, a política não vai salvar a humanidade, a política não vai mudar a realidade do nosso mundo. Você entende isso? O nosso mundo está sob o caos, o nosso mundo está amaldiçoado por causa da nossa rebelião, e a única maneira de nós resolvermos isso é com pessoas, seres humanos se arrependendo e colocando a sua vida debaixo do governo amoroso de Deus e começarem a viver aqui e agora, governados pela realidade do reino dele que está em nós através da presença do seu Espírito. Quando isso acontece na nossa vida, quando isso acontecer na vida de cada pessoa, se isso acontecer, por exemplo, na vida de uma cidade inteira, então essa cidade iria ver uma transformação, porque os valores que iriam reger a vida das pessoas seriam os valores do reino de Deus que nós estamos experimentando já em nós e que nós vamos ver inundando e transformando toda a terra e todo o céu num novo céu e numa nova terra. Mas se nós rejeitamos essa realidade, nós vamos arcar com as consequências de um mundo que está desconectado de Deus em destruição. Por isso que Deus vai trazer um novo céu e uma nova terra, porque esse mundo aqui está desconectado dele. Então, eu quero que você entenda que quando Pedro diz que Deus não vai deixar de punir, ele não vai deixar de julgar, ele não está dizendo que Deus vai se vingar de quem não quis Jesus, ele está dizendo que simplesmente aqueles que rejeitaram o caminho de salvação, aqueles que rejeitaram o caminho que Deus providenciou para nos tirar dessa situação de caos, eles vão arcar com a situação que eles já estavam inseridos, a situação da qual eles já estavam participando e que Deus quis tirá-los de lá e eles não quiseram vir. E aí então nós chegamos no capítulo 3, ok? E no capítulo 3, a grande questão é se Deus ele vai julgar esse mundo por causa da sua rebelião, se Deus mandou Jesus para resolver a questão da queda, a questão dessa rebelião e Deus não está de acordo com a realidade da injustiça e da maldade que reina sobre o nosso presente século, por que é que Deus não envia Jesus de volta logo? Por que Jesus não volta? Por que ele não retorna? Você tem expectativa, por exemplo, dele retornar essa noite? Por que ele já não voltou? Então, esse questionamento da demora do retorno, da aparente demora do retorno de Jesus, já era uma questão presente lá para a igreja da era de Pedro, da época em que Pedro escreveu essa carta, e ela continua sendo uma questão presente para nós ainda hoje, não é? Por que Jesus ainda não voltou? Então veja, vamos ver o que Pedro nos responde. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo, em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador
que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra, e esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Então veja, a primeira coisa que Pedro está afirmando para a gente é que a demora não significa que o juízo não acontecerá. Ele fala aqui a respeito de pessoas, de falsos cristãos, ou as pessoas de forma geral que contradizem, que falam, não, desde muito tempo fala-se que o mundo vai acabar, que Jesus vai voltar e tudo mais. Isso nunca aconteceu, isso é fábula, isso é história, é conto de carochinha. E Pedro está dizendo aqui, olha, você tenha certo uma coisa: o dia do juízo acontecerá, assim como a terra foi entesourada no passado e julgada pelo dilúvio, hoje ela está entesourada, ela está reservada para ser julgada, ok? Pelo fogo. Agora, preste atenção, ele diz aqui que esse julgamento virá para a total destruição dos ímpios, ok? Então, primeiro Pedro quer deixar claro, a primeira coisa que Pedro quer deixar claro para a gente aqui é que o julgamento, o juízo sobre o nosso mundo vai acontecer. Essa presente era má não vai durar para sempre. Os ímpios, quem são os ímpios na Bíblia? Os ímpios na Bíblia são todos aqueles que rejeitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, rejeitam o governo de Deus estabelecido sobre eles por intermédio de quem Jesus Cristo é. Ok? Esses são os ímpios. A pessoa pode estar na igreja, não importa, ela pode estar na igreja, ela pode ler a Bíblia, dizer que ela acredita em Deus, acredita em Jesus, mas se a vida dela não é governada pelo Evangelho, não é governada pelo Espírito Santo de Deus, não é dirigida pelo governo amoroso de Jesus, ela só é religiosa, ok? Um religioso é diferente de um discípulo. Um religioso é aquela pessoa que entende que para a vida dele ir bem, ele também precisa considerar uma religião para si, ok? Um discípulo de Jesus entende que a vida dele precisa ser vivida a partir do comando de Jesus, do governo de Jesus sobre a sua vida. Um discípulo de Jesus erra, um discípulo de Jesus falha, ok? Um discípulo de Jesus peca, mas um discípulo de Jesus, ele não se deixa dirigir por qualquer outro sistema de governo que não seja o reino de Deus que Jesus trouxe para a vida dele. Nós somos regidos por esse reino. Quando nós, às vezes, nos rebelamos, às vezes nós desobedecemos, mas quando isso acontece, nós nos arrependemos e nós dizemos, não, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra saída, não há outro caminho de salvação para a minha vida. A economia não pode me salvar, as ideologias não podem me salvar, a religião não pode me salvar. O único que pode fazer isso por mim é Jesus. Eu amo, Senhor, muitas vezes eu falo com o Senhor, mas sabe como Pedro? Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu não posso dizer ao contrário disso. Eu não posso, apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, eu não posso rejeitar o Senhor, eu não posso negar o teu governo sobre a minha vida, o reconhecimento de que tu, e somente tu, Jesus, é aquele que pode trazer salvação para a minha vida. Eu quero, Senhor, de todo o meu coração, que o governo do Senhor venha, que o teu reino venha na terra e a sua vontade seja feita aqui, como ela é feita no céu. Um religioso é apenas uma pessoa que vive a vida dele do jeito que ele bem entende, ele usa o tempo dele do jeito que ele bem entende, ele usa o dinheiro dele do jeito que ele bem entende, ele se relaciona com as pessoas do jeito que ele bem entende, ele cria os seus filhos do jeito que ele bem entende, ele se relaciona com o seu cônjuge do jeito que ele bem entende. Deus não tem nenhuma interferência na vida dele.
Ele não está preocupado em buscar em Deus a direção, a sabedoria para as coisas que ele tem que fazer, para as decisões que ele tem que tomar. Ele apenas acha que ele precisa ter uma religião. Esses são os ímpios, ok? A Bíblia chama essas pessoas de ímpios, ok? E o que eu quero destacar aqui com isso é que Pedro está garantindo para a gente que o juízo de Deus virá sobre esse presente século que nós conhecemos, assim como veio lá na época de Noé. Deus avisou e o juízo veio, a destruição aconteceu, embora parcial, mediante o dilúvio. Agora ele está dizendo que pode parecer demorado, mas está entesourado esse dia para o juízo de Deus. Os ímpios não ficarão sem serem julgados. Então, se isso é assim, por que Deus não os julga logo? E aí vem a resposta dele. Contudo, amados, há um princípio, verso 8, contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprimento da sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Ok, até o verso 11 eu vejo depois, versos 8 a 10. Veja, Pedro diz então o porquê. Veja, o juízo é certo, essa é uma realidade que vai acontecer. Essa presente era má não vai durar para sempre. Ela tem um fim, ela tem uma data específica que ela vai ser julgada, que ela vai deixar de existir. E aí então vem, bom, se Deus vai julgar essa presente era má, se aquilo que a gente está vivendo aqui não é o plano original de Deus, não é o propósito eterno de Deus, por que Deus já não fez isso? Por que Deus já não julgou? Então Pedro diz, a resposta dele é, primeiro porque, ele dá duas respostas. Primeiro, porque o tempo para Deus não é visto da mesma maneira que é visto por nós. Ele diz assim, lembre-se que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós temos essa percepção de demora porque nós vivemos dentro do espaço e do tempo, nós vivemos dentro daquilo que a Bíblia chama de cronos, do tempo cronológico, ok? Para nós tem tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, para nós tem estações, para nós tem dias do ano e etc., mas Deus não está confinado ao nosso tempo, entende? Deus vive fora do tempo e ele vive fora do espaço. Ele nos encontra dentro do espaço e do tempo, porque o espaço e o tempo foram criados para nós, mas ele vive fora do espaço e fora do tempo. Então aquilo que aparentemente para nós é demorado, para Deus não é demorado. Porque o tempo para Deus funciona dentro dos propósitos eternos de Deus. Então Deus tem propósitos dele que ele vai fazendo acontecer dentro da nossa história para que aquilo que ele planejou desde antes da fundação do mundo se concretize dentro do nosso contexto, dentro da nossa história. A segunda resposta que Pedro nos dá para essa aparente demora do julgamento dessa presente era má é que Deus não quer que nenhum de nós pereça. Então, na verdade, o juízo de Deus, certo? Que foi estabelecido como consequência da nossa rebelião lá no Éden, lá no pecado, é algo com o qual a humanidade vai ter que lidar um dia, mas o desejo de Deus não é o juízo, entende? O desejo de Deus é a salvação, o desejo de Deus é que a sua misericórdia, a sua graça seja acolhida, seja aceita por todos nós. Isso deveria ser muito lógico para nós. Veja, se o desejo de Deus fosse simplesmente nos julgar por causa da nossa rebelião, ele já teria aniquilado a gente lá no jardim. Ele teria terminado tudo lá. Ou então ele teria posto fim na história da humanidade lá com Noé.
Mas ele não fez isso. Por quê? Porque desde antes da fundação do mundo, ele sabia da nossa rebelião e ele sabia que a maneira de nos trazer de volta para os propósitos que ele determinou na eternidade para nós, seres humanos, vivermos, era nos trazer de volta através do sacrifício do seu Filho, Jesus, que iria entrar na nossa história como um ser humano para obedecer ao Pai como nós deveríamos ter obedecidos e nós não obedecemos, e morrer numa cruz carregando sobre ele o nosso pecado, pagando assim a nossa rebelião e trazendo, portanto, através da vida de obediência dele, a redenção para todo o universo. E Jesus fez isso, e agora Deus está dando, por causa da sua misericórdia e da sua graça, tempo para que mais pessoas possam arrependerem-se e se colocarem novamente debaixo do governo amoroso de Deus. Porque de Deus em Jesus. Por quê? Porque se Jesus retornar sem que isso aconteça, todas as pessoas que o rejeitaram, que não se arrependeram, vão ter que lidar com a consequência do juízo que aconteceu com a queda. Ou seja, vão viver a sua vida de separação e uma eterna destruição naquilo que a Bíblia chama de inferno. E a vontade de Deus não é essa para a humanidade. A vontade de Deus é que as pessoas tenham tempo para caírem em si e se arrependerem e aceitarem a alternativa que Deus deu a eles, que é o único caminho de redenção, de salvação, que é a vida do seu Filho Jesus Cristo. Então, o apóstolo Pedro diz que se nós entendemos isso, se nós temos consciência dessa realidade, ou seja, se nós temos consciência de que, por mais que aparentemente demore, o dia do juízo vai acontecer e todos os ímpios serão punidos, que Deus lida com um tempo diferente da gente, portanto, 1000 anos para Deus pode ser como um dia, mas um dia como 1000 anos. Isso significa que em qualquer momento o retorno de Jesus pode acontecer. E terceiro, Deus está retardando aparentemente o retorno de Jesus, porque ele com isso quer dar às pessoas maior oportunidade para que elas possam se arrepender e entenderem que elas precisam aceitar aquilo que Deus fez por elas através de Cristo Jesus. Então, se nós compreendemos isso, diz o apóstolo Pedro, ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor, todavia confiados em sua promessa, esperando os novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então veja, o que Pedro está dizendo para nós aqui é que se nós temos a consciência de que haverá um dia de juízo, de que todos os iníquos vão ser condenados eternamente a viverem separados de Deus, isso é a morte eterna, ok? E que Deus está, na sua longanimidade, dando oportunidade para que pessoas possam cair em si, se arrependerem, se colocarem debaixo do governo de Jesus. O que nós que já nos colocamos debaixo do governo de Jesus devemos fazer? Nós devemos viver nesse mundo, nessa presente era má, diz o apóstolo Pedro, de forma santa e piedosa. Nós devemos viver aqui conscientes de que esse mundo, quando eu falo esse mundo, essa presente era, ela vai passar e uma nova realidade vai surgir. Então, como nós sabemos disso, a gente já deve viver aqui baseados naquilo que vai ser essa nova realidade. Por isso Jesus nos ensina a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, ou seja, aqui nessa presente era má, como ela é feita aí no céu, aquilo que vai ainda vir e se manifestar. E para ficar claro que Pedro não está falando aqui, quando ele fala sobre o juízo e a aniquilação da presente era má, que ele não está falando a respeito da destruição da criação em si, mas ele está falando do julgamento da presente era má, dos principados, das potestades, dos ímpios, dos valores que são contrários à realidade do reino de Deus, de tudo aquilo que se opõe a ele, como a enfermidade, como os vírus, como a morte, como a doença, a enfermidade, a intriga, a guerra e etc. Ele diz para a gente no verso 13, todavia confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Ou seja,
o julgamento com fogo sobre essa presente era má não é a destruição da criação de Deus, mas é a purificação da criação de Deus. Então nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, no sentido de novidade, de coisas novas que vão estar presentes dentro da criação de Deus. Essas coisas nada mais são do que aquilo que Deus planejou que fosse desde antes da fundação do mundo. E aí ele vai terminar dizendo: por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, ou seja, enquanto a gente está aguardando o retorno de Jesus, o fim dessa presente era má, a manifestação plena da realidade do governo de Deus na criação, em um novo céu e uma nova terra, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora, em todo dia e por todo sempre. A ele seja glória agora e no dia eterno. Amém. Então veja, Pedro diz, conscientes de que isso vai acontecer, nós devemos viver aqui com um estilo de vida do reino de Deus que já está habitando em nós. Nós devemos entender que se o mundo ainda não foi julgado, se nós ainda lidamos com a realidade da queda ao nosso redor, que traz todas essas consequências do caos, como por exemplo um vírus, como esse que está aí, nós não devemos atribuir isso a Deus, mas nós devemos ter consciência de que essas realidades, nós lidamos com elas ainda porque nós estamos inseridos nesse mundo marcado pelo pecado e pelas suas consequências, e Deus está sendo longânimo para que a gente tenha a oportunidade de usufruir da realidade da salvação, vermos mais pessoas usufruindo da realidade da salvação. Então ele diz para a gente também que nós vivemos aqui assim e que a gente precisa viver aqui, então, tendo cuidado para que a gente não seja enganado por falsos ensinos, ok? Por influências externas que venham a nós, nos enganando e nos levando a achar que não importa a maneira que nós estamos vivendo aqui, uma vez que o reino de Deus ainda não chegou na sua manifestação, não chegou, ele já chegou, mas ele não se manifestou de forma clara, plena a todos. Pedro diz, não, nós devemos viver aqui tomando cuidado para não sermos influenciados pelos valores dessa presente era má e assim não cairmos da realidade daquilo que Deus já concedeu a nós. Nós devemos estar apegados firmemente àquilo que Deus já nos concedeu, aquilo que Deus já nos deu, para que nós possamos estar aprovados, ok? Diante dele. E a maneira da gente fazer isso não é através de um esforço deliberado, por um moralismo, ok? Mas é através de uma busca intencional de intimidade com o Senhor. É assim que ele termina a sua carta, no verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e no dia eterno. Amém. Então a única maneira de nós vivermos a nossa vida aqui, baseados naquilo que Deus já colocou dentro de nós, é se nós preservarmos e se nós cultivarmos uma vida de intimidade com Jesus, crescermos na graça e no conhecimento, ok? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma forma de se dizer sobre crescer no nosso relacionamento com Jesus, na nossa vida de intimidade com Ele. A nossa luta contra o pecado, a nossa luta para não sermos influenciados pelos valores do presente século, não é vencida através de um esforço da nossa parte para tentarmos sermos moralmente corretos,
ok? E essa é uma expectativa que o mundo tem. O mundo tem a expectativa que as pessoas se esforcem para serem moralmente corretas, mas isso é você tentar o caminho da salvação, da sua salvação e da sua santificação pela lei, pelas obras humanas, pelo esforço humano. Isso é impossível. A única maneira de nós vivermos aqui de uma maneira que as realidades que foram colocadas dentro de nós cresçam e se manifestem através de nós, é se nós crescermos na nossa vida de intimidade com o Senhor Jesus. Ele é uma pessoa, ele é real e ele quer todos os dias estar em relacionamento conosco. E a maneira de nós fazermos isso é nos dirigindo a ele em adoração, é gastando tempo meditando e lendo a sua palavra, em cada momento da nossa vida, termos a consciência de que a vida dele está em nós e apresentarmos a ele as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas intenções, perguntando para ele como ele entende que a gente deveria agir, como ele entende que a gente deveria fazer e lidar com cada situação, pedindo que a vida dele que está em nós se manifeste através de nós, em cada relacionamento, em cada circunstância, pedindo perdão para ele quando nós tomamos qualquer tipo de decisão, ou de ação, ou de atitude, que sem ter consultado ele, sem ter deixado fluir a vida dele que está em nós. Então, cresça no seu conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Cresça na sua vida de intimidade com ele, porque Jesus diz que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Ok? É isso. Beijo no seu coração. A gente termina aqui então com 2 Pedro. E aí, eu acho que vocês cansaram do eu e você e a Bíblia, né? Eu posso parar, não preciso continuar fazendo, né? Ou vocês querem que eu continue? Olá, Júlio. Ei, Juliana. Tudo bem? Que legal que você está aí hoje. Ana Maura, continua. A Valéria, que era Apocalipse, ei Valéria, Suzy fica falando para eu fazer Apocalipse também, mas eu não vou fazer o Apocalipse, ok? Então eu vou continuar, amanhã a gente começa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá bom? Então a partir de amanhã a gente dá continuidade ao Eu e Você e a Bíblia, começando uma nova carta, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bom? Nós vamos ver essa carta e depois, quando terminar ela, talvez a gente veja alguma coisa lá do Antigo Testamento. Beleza? Deixa eu ver aqui, muita gente falando comigo. Ok. Eloá, não, tem que continuar. Ok, Eloá. Vamos ver, a Brenda continua. Ana Rios continua. Valéria quer Apocalipse. Ok. Não vou parar não, Brenda, eu tava brincando. Olá, Fabiano, bem-vinda. Bem-vindo, desculpa, bem-vindo. Ok, Norma continua, Lucinha continua. Andressa, oxe. Isso, 1 Coríntios. Isso aí, amor. Vou fazer 1 Coríntios, ok? Continua, não vou parar não, ok? Queremos mais. Ok. O mais ganhou. Ok, o mais ganhou. Também quero Apocalipse. Vai querer, viu, Veridiano? Eu não vou trabalhar com Apocalipse, não. Apocalipse no Eu e Você a Bíblia não dá certo. No mínimo a gente tem que fazer Apocalipse no Dynamis, né? Precisa de muito tempo para falar de cada coisa do Apocalipse. Mas nós vamos em 1 Coríntios, tá bom? Muito bem. Ok, foi muito bom estar com vocês aqui hoje, é muito gostoso, eu também gosto, ok, desse nosso final de dia junto, assim, mesmo quando terminar esse negócio de pandemia, eu acho que eu vou continuar com Eu e Você a Bíblia, porque
Tem sido uma experiência muito gostosa, né? Muito enriquecedora. Para mim tem sido, ok? E é muito bom ver que tem sido para vocês também. Amém. É mesmo, falhou muito. Aí, que pena, Sônia. Falhou para vocês? A transmissão foi ruim para a maioria ou não? Para mim aqui deu 2 vezes uma travadinha, mas foi pequena e aí já voltou. É, a nossa internet, né? É assim, ela é complicada. Tem muito tráfego e fica ruim assim. Ok, gente, olha, beijo no coração. Que vocês possam ter uma boa noite de descanso. O Senhor renove as forças de vocês. Amanhã eu espero você aqui às 6 horas da tarde para a gente começar primeiro aos Coríntios, ok? Então comece a ler a carta, hein? Nós temos esse compromisso. Comece a ler a carta de 1 aos Coríntios, tá bom? Deixa eu ver aqui. Amém. Obrigado, Ana Maura. Deus abençoe cada um de vocês aí também. Beleza, gente? Olha, ontem eu tentei salvar aqui, eu não sei se o Instagram mudou de novo, mas ontem nem apareceu para mim, para que eu pudesse salvar a live de ontem. Ela só ficou aqui salva no IGTV do nosso Instagram da CP Vinhedo, ok? Mas eu não consegui baixar o vídeo para mandar lá para o meu canal no YouTube, lamentavelmente. Vamos ver o que acontece hoje aqui, se vai dar certo ou não. Divulga aí o Eu e Você a Bíblia para os seus contatos, para os seus amigos também, tá bom? Beijo para todos vocês. Fui!